Olá pessoal, eu inicio essa aula de hoje pedindo desculpa para vocês, porque a minha intenção era percorrer todo esse mapa aqui e poder entregar esse conteúdo para vocês antes da prova. Infelizmente não vou conseguir, a minha intenção é depois realmente finalizar, mas eu vou conseguir fazer isso só depois da prova, porque, por exemplo, eu nem revisei as aulas ainda e eu só tenho amanhã para poder fazer isso. Então, esse seria o primeiro recado. Falo nesse vídeo sobre transmissão, falamos já no vídeo anterior sobre transdução, falo nesse vídeo sobre transmissão, sobre percepção, a via neoespinotalâmica, paleoespinotalâmica, o componente sensorial discriminativo da dor e também o componente afetivo motivacional da dor. E chego a falar também sobre a teoria das comportas, que estaria nesse item. Falo sobre dor visceral, sobre dor somática e também sobre dor referida. Vou deixar os outros conteúdos aí para que vocês possam fazer uma revisão, né? E outro recado que eu quero dar é que eu encontrei na literatura um monte de divergências em relação àquilo que foi passado para a gente na sala de aula. Eu procurei fazer mais fidedigno possível ao livro do Purvis, que é um livro de neurociência do Purvis. Então ele é minha referência base aí para eu construir a aula de hoje. Então, se de repente eu achei que no final fez sentido, mas vocês vão ver que tem aí divergências em relação ao que vocês estudaram e até divergências em relação ao que o professor falou, principalmente no que diz respeito às lâminas de Hexa e tal. Então, tomem cuidado em relação a isso aí, sigam o que o professor falou, que é o que no final das contas vai cair na prova. Mas é isso aí então. Um abraço para vocês. No vídeo anterior, vimos então como o processo de transdução se dá, ou seja, a conversão de um estímulo extracelular em um estímulo intracelular. E vimos também que o potencial de ação gerado intracelularmente, ele percorre por dois tipos de fibras, as fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C. Nesse vídeo, nós veremos e avançaremos em duas frentes. Veremos então como esse estímulo, esse potencial de ação, ele percorre o sistema nervoso periférico até chegar no sistema nervoso central e veremos também aspectos relacionados à percepção desse estímulo por estruturas nossas supramedulares. Tipicamente, a via nociceptiva é composta por conjuntos de 3 neurônios. O neurônio primário, no sistema nervoso periférico, o neurônio secundário e neurônio terciário no sistema nervoso central. Os axônios dos neurônios primários trata-se justamente das fibras A delta e C que falamos no vídeo anterior. Eles são neurônios pseudonipolares e seus corpos celulares se encontram ou no gânglio sensitivo da raiz dorsal dos nervos espinhais, isso quando nos referimos à condução nociceptiva de todo o corpo, pescoço e também a parte posterior da cabeça. Ou esse corpo celular fica no gânglio trigeminal, quando nos referimos então à sensibilidade dolorosa da face, cavidade oral e cavidade nasal. Basicamente, esses neurônios conduzem estímulos nociceptivos de estruturas somáticas, exemplo, pele, músculos e periósteos, e também viscerais, como exemplo, coração, até o sistema nervoso central. A inervação nociceptiva somática segue mais ou menos os dermátomos, definidos pela inervação sensorial não nociceptiva. Por exemplo, um trauma como uma facada na região aqui do umbigo vai ser conduzido, ou melhor, vai ter a sua sensibilidade dolorosa conduzida pelo nervo que sai na altura de T10. A mesma coisa, um trauma na região, por exemplo, do mamilo, vai ter então a sua sensibilidade dolorosa conduzida pelo nervo espinal que sai a nível de T4. E assim se repete sucessivamente para outras regiões do corpo. Já as vísceras não recebem inervação dos pares espinais
e sim inervação proveniente do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático, seja ele parasimpático. E é junto dessas fibras nervosas que as fibras A delta e C trafegam e conduzem os estímulos dolorosos até o sistema nervoso central. Lembrando que essas fibras, embora elas não estejam então trafegando pelos pares espinais, ainda assim os seus corpos celulares estão localizados lá naquele gânglio sensitivo da raiz dorsal do nervo espinal. Então, as fibras, elas apenas emprestam então o mesmo trajeto dessa inervação do sistema nervoso autônomo até chegar nas vísceras. Por exemplo, uma injúria feita ao parênquima renal, por exemplo, por uma pielonefrite, vai gerar então um estímulo doloroso que vai seguir até o gânglio renal, vai pegar uma carona com o nervo esplâncnico imo, seguirá até o tronco simpático e entrará na medula a nível de T12. Ok. Uma vez que essas fibras, sejam elas de origem somática ou de origem visceral, adentram o espaço medular, já aqui dentro da medula, essas fibras elas se ramificam. Não se trata dessa ramificação extramedular, uma ramificação já dentro do espaço medular. E certos ramos descendem e outros ramos ascendem. E a união desses ramos vai formar um trato, que é o que chamamos de trato de Lissauer. Fato é que, em algum nível, o neurônio primário ele vai adentrar o corno dorsal da medula. E lá ele fará, então, sinapse com o neurônio secundário. Existem dois tipos principais de neurônios secundários. E eles estão localizados em camadas específicas da raiz dorsal da medula espinal. O primeiro tipo é conhecido como neurônio nociceptivo específico, por serem ativados somente por estímulo doloroso, e seus corpos celulares estão localizados nas lâminas de Hexed 1 e 2. Esses neurônios recebem fibras A delta e C e são ativados exclusivamente por estímulos nociceptivos de origem somática. Os axônios desses neurônios nociceptivos específicos se combinam para formar o trato neoespinotalâmico. O segundo tipo é conhecido como neurônio inespecífico. Seus corpos celulares estão localizados na lâmina de Hexed 5. Eles são inespecíficos porque respondem preferencialmente, mas não exclusivamente, a estímulos nociceptivos. Eles também são conhecidos como neurônios convergentes, neurônios polimodais ou de faixa dinâmica ampla, porque eles podem ser ativados por fibras que transportam estímulos mecânicos não nociceptivos e também aqueles que transportam, então, estímulos dolorosos, seja de origem somática, seja de origem visceral. Esses neurônios podem codificar ainda a intensidade do estímulo periférico. Então, quando esse estímulo que chega da periferia, ele é até um determinado limiar, ele é transmitido para sistemas supramedulares como sendo não nociceptivo. No entanto, quando ele atravessa, ele passa esse limiar, ele é transmitido como sendo um estímulo nociceptivo. Mas o que interessa para nós é que a reunião dos axônios desse neurônio secundário vai formar justamente o trato paleo-espinotalâmico. Em resumo, então nós temos aqui as fibras A delta fazem sinapse na Hexed 1 e na Hexed 5. As fibras C fazem sinapse somente na Hexed 1 e na Hexed 2. Aquelas fibras que fazem sinapses na Hexed 1 e 2 fazem sinapse com neurônios chamados específicos, que formarão então o trato neoespinotalâmico. Já as fibras que fazem sinapse na lâmina de Hexed 5 formarão o trato
palio-espinotalâmico. Observe que a fibra C não faz sinapse de forma direta com a lâmina de Rexed 5. No entanto, nessa outra imagem, nós podemos ver um interneurônio, formando então essa ligação entre a sinapse da fibra C na lâmina de Rexed 1 ou lâmina de Rexed 2 com a lâmina de Rexed 5. Outra questão a salientar é que o trato neoespinotalâmico ele vai conduzir informações nociceptivas de origem somática. Já o trato palio-espinotalâmico conduz informações nociceptivas, somáticas, viscerais e também não nociceptivas. Feito essa observação, especificamente sobre a via palio-espinotalâmica, nós iremos observar que muitas vezes existe uma convergência das fibras nociceptivas provenientes de vísceras, de fibras nociceptivas provenientes de dermátomos e também de fibras táteis provenientes também desses dermátomos, ou seja, de estruturas somáticas. Essa convergência para o mesmo neurônio secundário nos permite explicar duas situações. A primeira é a dor referida, ou seja, a dor que é proveniente de uma determinada víscera e que acaba sendo referida como sendo própria de um determinado dermátomo. Isso ocorre, por exemplo, quando nós temos uma situação de infarto e a dor ela é referida como sendo, por exemplo, no braço esquerdo. Outra situação que nós explicamos também dessa forma, por esse aspecto, é o controle segmentar da dor pela ativação de vias aferentes não nociceptivas. É o que ocorre quando, por exemplo, nós batemos a canela em um determinado local e a primeira coisa que nós fazemos é passar a mão sobre essa região que batemos. Quando passamos a mão, as fibras que são de origem tátil têm um calibre maior do que as fibras que conduzem o estímulo de dor. Isso faz com que o estímulo tátil ele chegue primeiramente no mesmo neurônio secundário, levando uma informação tátil ao invés de uma informação de dor. Após então feita essa sinapse da maneira como já estudamos, essas fibras elas irão então decussar na medula espinal a nível de comissura anterior. Após essa decussação, elas irão encontrar na região contralateral à sua aferência o trato anterolateral, chamado na verdade de sistema anterolateral. Esse sistema anterolateral é composto, portanto, do trato neoespinotalâmico e do trato palio-espinotalâmico. Formado o sistema anterolateral, o estímulo nociceptivo se acenderá tanto via palio-espinotalâmica quanto via neoespinotalâmica. Falamos primeiro sobre a via neoespinotalâmica. O neurônio secundário, que aqui trafega, irá encontrar sua sinapse no tálamo, mais precisamente no núcleo ventro-posterolateral do tálamo. Ali ele fará sinapse então com o neurônio terciário e esse neurônio terciário ascenderá para o córtex somatosensorial primário e secundário. Essa via, ela define, ela caracteriza o componente discriminativo sensorial da dor. Justamente porque temos no córtex somatosensorial primário e secundário a representação somática de cada parte do nosso corpo. Com isso, ao estimularmos uma determinada parte específica dessa área, consegue-se localizar precisamente onde está acontecendo a dor. Falemos agora sobre a via palio-espinotalâmica. Os neurônios secundários que aqui trafegam farão sinapses em diversas regiões do sistema nervoso central supramedular. Uma dessas regiões é justamente no tálamo, mais precisamente no núcleo intralaminar. Daqui ele fará então sinapse com neurônios terciários e esses neurônios terciários irão ascender tanto para o córtex insular quanto também para o córtex cingulado anterior. Outras vias
que esses neurônios secundários seguirão será a formação do trato espino-reticular, quando esses neurônios fazem projeções para a formação reticular. Faz também projeções para o colículo superior, forma o trato espino-mesencefálico, fazendo projeções para a área cinzenta periaquedutal, e faz sinapse com o núcleo parabraquial. E desse núcleo ocorrem projeções tanto para hipotálamo quanto para a amígdala. Essa via, ela caracteriza o componente afetivo motivacional da dor, porque não só o neurônio secundário faz sinapses de forma abrangente no sistema nervoso central supramedular, como também a resposta a esse estímulo também é bastante abrangente. Por exemplo, ao estimular a formação reticular, nós temos uma resposta de alerta. Por isso, uma pessoa com dor tem dificuldades ou até mesmo não consegue dormir. Ao estimular a região cinzenta periaquedutal, nós temos uma resposta de modulação da dor, uma resposta descendente de modulação de dor. Ao estimular o hipotálamo, nós temos uma resposta de homeostase. A amígdala, nós temos uma resposta de alteração de humor, medo, agressividade. O estímulo no córtex cingulado anterior leva a uma resposta autonômica. Por isso que a dor normalmente leva, por exemplo, ao aumento da pressão arterial, a sudorese, a palidez. Ao estimular também essa área, nós temos também o processo de cognição sendo efetivado. Por isso, normalmente, quando uma pessoa passa por uma experiência de dor, ela tende a aprender com aquela experiência que ela viveu. Quando estimulado o córtex insular, aventa-se que nessa área nós temos uma área visceral sensorial. No entanto, essa área visceral sensorial ela não tem a mesma precisão que o córtex somatosensorial. Por isso que nós temos uma dor visceral que não é tão precisamente localizada quanto a dor de origem somática. Algumas considerações devem ser feitas quando falamos da nocicepção da face, cavidade oral e cavidade nasal. Como já foi dito, as fibras A delta e as fibras C, que trazem informação nociceptiva da face, têm seus corpos celulares no gânglio do trigêmeo. Assim que essas fibras elas entram no sistema nervoso central, isso acontece no nível da ponte, elas descendem em direção à medula. O conjunto dessas fibras forma o trato espino-trigeminal. O núcleo espinal do trigêmeo, que é esse núcleo alongado, ele se divide em algumas partes: a pars oralis, pars interpolaris e pars caudalis. Aqui nessa imagem, nós temos apenas a pars caudalis, aqui sendo referenciado como sendo o núcleo caudalis. Observe que nós temos no sentido ventro-dorsal uma divisão em cores. Essa divisão em cores relaciona-se com a divisão em cores que nós temos aqui. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, V1, as aferências de V1 irão fazer sinapse nessa faixa aqui. As aferências de V2, ou seja, os neurônios primários que saem de V2, irá fazer sinapse com os neurônios secundários nessa parte aqui, nessa faixa aqui. E V3 a mesma coisa, e nessa última faixa nós temos aferências do nervo facial, do nervo glossofaríngeo e também do nervo vago. Observe também que nós temos uma divisão no sentido rostro-caudal, A, B, C e D, e nós temos essa mesma divisão também aqui na face, A, B, C e D. Isso nos dá uma ideia melhor de onde exatamente os neurônios primários saindo de uma determinada região da face vai fazer sinapse no núcleo espinal do trigêmeo. Por exemplo, os neurônios primários desta região irão fazer sinapse na porção amarela, na porção laranja da divisão A. Porção laranja da divisão A.
e assim sucessivamente. Chama atenção para as aferências provenientes então dos nervos cranianos 7, 9 e 10, que aqui está sendo representada como sendo aferências dessa parte do pavilhão da orelha, quando na verdade essa parte do pavilhão da orelha só recebe, ou melhor, só emite aferências através do nono par, do glossofaríngeo. O sétimo par está relacionado à sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua e também da nocicepção dessa região. O nervo vago está relacionado à nocicepção de algumas áreas broncopulmonares e também do esôfago, principalmente através de fibras do tipo C. Independente do nível que esse neurônio primário faça sinapse no núcleo espinal do trigêmeo, o neurônio secundário vai fazer a decussação no nível que ele se encontra e vai formar o trato trigêmeo talâmico. Esse trato ele faz sinapse no núcleo ventropóstero-medial do tálamo e os seus neurônios terciários seguem para a região somatosensorial, onde nós temos então a percepção e a discriminação do local da dor.